sou professor de Biologia e hoje nós vamos ter a nossa primeira aula online falando a respeito dos vírus. Não vamos nos concentrar no que está acontecendo no momento, que não é o tema da aula de hoje, será o tema da nossa próxima aula, que são as doenças virais. Nós vamos nos deter hoje a entender como um vírus é formado, quais são as características que o vírus apresenta, certo? Quais as formas de reprodução que o vírus apresenta. Então, é isso que nós vamos entender na aula de hoje, ok? Então, o que é um vírus em si? Muita gente confunde vírus com bactéria. Nós não podemos confundir porque são indivíduos com estruturas totalmente diferentes. Então, os vírus eles têm uma constituição, as bactérias têm outra. E a gente vai entender isso aqui agora de uma forma melhor, olhando para as características gerais dos vírus, ok? Então, um vírus ele tem mais ou menos essa estrutura aqui, certo? Ele chega a ser visualizado a nível de nanômeros. Então, eu só consigo estudar um vírus se eu tiver um microscópio eletrônico, para estudar a estrutura viral, só se eu tiver microscópio eletrônico. Caso contrário, eu não consigo estudar a estrutura viral, certo? Então, os vírus, eles são seres que nós chamamos de seres acelulares. Opa, aí vem o pulo do gato. Se ele é acelular, significa dizer que ele não possui células. E se ele não possui célula, por consequência, ele não vai apresentar o que nós chamamos de metabolismo próprio. Então, eles não têm célula, por isso que são chamados de acelulares. Esse azinho que vem de negação, então não tenho célula, certo? Se eu não possuo célula, eu não tenho metabolismo próprio, eu não tenho como funcionar. E para que eu possa funcionar, eu preciso então de alguém que tenha esse mecanismo, que tenha a célula. Então os vírus eles vão ser obrigatoriamente parasitas intracelulares. Então, obrigatoriamente, eles são parasitas de células. Ok? Não existe uma outra opção para o vírus, né? O seu nicho ecológico, a sua forma de viver é parasitando células. Porque se ele não parasitar células, ele irá morrer. E para que ele precisa parasitar células? Ele precisa porque desta forma ele vai conseguir fazer com que o seu material genético seja reproduzido, que as proteínas que o compõem sejam reproduzidas, ok? E que novos vírus sejam montados. Isso faz um estrago tremendo em uma célula, certo? Isso é o que causa a doença em si, né? Isso é que causa a virulência que é tão falada agora na mídia, né? A doença em si, né? A forma da doença se manifestar é quando o vírus ele passa por todos esses momentos e ele consegue enganar a célula e destruir a célula na qual ele se reproduziu, tá? Ainda sobre as características gerais, nós vamos observar que os vírus eles têm essa constituição aqui, tá? Eles apresentam uma cápsula de proteínas externa e dentro dessa cápsula de proteína vem protegido o material genético, o ácido nucleico. O ácido nucleico de um DNA ou de um vírus, ele pode ser de dois tipos, né? Ele pode ser material genético DNA ou RNA, nunca os dois, tá? Nunca serão os dois no mesmo vírus. Então ou o vírus é de DNA ou o vírus é de RNA. Os vírus de RNA, eles são vírus que têm uma dificuldade maior de serem combatidos pelas células, porque eles enganam a célula de uma forma ainda mais enfática. E vou mostrar para vocês um esqueminha no final, mais para o final, que a gente vai entender melhor essa ideia do vírus de RNA ou retrovírus. Um exemplo de retrovírus é o HIV, né, conhecido aí como o vírus que causa
a imunodeficiência adquirida, que seria a AIDS, né? Então a gente vai observar isso daí. Com relação ao exterior, a gente vai denominar o nosso vírus como capsídeo, ok? Então nós temos um capsídeo. O que é um capsídeo? É uma cápsula proteica. É uma cápsula formada por proteínas. Alguns vírus, além da proteína, podem apresentar aqui lipídios. Então nessa visão interna aqui, a gente vê cada bolinha dessa, tá? E cada bolinha dessa é um monômero de proteína. É um monômero do capsídeo. Então, ali dentro, a gente consegue proteger o material genético do vírus. Que o grande intuito do vírus nada mais é do que reproduzir o seu material genético e criar novos vírus, né? Então, ele vai sempre buscar células que sejam eficientes na reprodução do seu material genético e das suas proteínas. Tá ok? Alguns vírus, além de apresentarem um capsídeo, além de apresentarem o material genético, eles podem apresentar morfologicamente características adicionais. Por exemplo, nós temos vírus que apresentam cauda, né? Então, basicamente, ele tem o capsídeo, né, que é a sua cápsula proteica, e o seu ácido nucleico, ok? Que pode ser o quê? O DNA ou o RNA, certo? E aqui a gente tem um vírus com cauda, certo? Essa cauda, ela vai ajudar o vírus a se fixar melhor na membrana plasmática da célula do seu hospedeiro, ok? Então, essa cauda ela vai servir para o direcionamento e para a fixação melhor desse vírus aí no seu hospedeiro. Nesse caso aqui a gente tem um bacteriófago, que é um vírus que ataca bactérias. E aí existe toda uma forma de reprodução para entender como esses vírus eles funcionam, ok? Outros vírus podem ser envelopados. Isso torna o vírus mais patogênico e mais difícil de ser combatido pelo sistema imunológico. Por quê? Quando o vírus ele entra na célula, então existe lá, né? As nossas células elas têm glicoproteínas que reconhecem as outras células que são do mesmo organismo, certo? Geralmente o vírus ele possui essas glicoproteínas ou proteínas que codificam, né? Que permitem a entrada dele quando ele fixa na célula. Quando ele fixou-se na célula, ele deixa o seu capsídeo para o lado de fora e apenas o seu material genético, ok? Apenas o seu material genético vai entrar na célula. Quando ele conseguir se reproduzir e conseguir produzir todo o seu DNA para produzir novos vírus e acabou o ciclo dessa reprodução viral, o que vai acontecer? Ele vai liberar esses vírus. A célula irá liberar esses vírus, tá? E como que esses vírus irão sair da célula? Eles vão passar pela membrana. Ao passar pela membrana plasmática, eles pegam pedaços dessa membrana plasmática e se cobrem desses pedaços de membrana plasmática, certo? Então a gente diz que eles ficam envelopados. Não são todos os vírus que estão envelopados, apenas alguns vírus são envelopados. E esses vírus envelopados, eles causam então um distúrbio maior dentro do organismo. Por isso que muitos vírus envelopados ou não se tem cura ou então o tratamento da doença é bem complicado. O danado do HIV também entra nessa história que ele também é um vírus envelopado. Então, onde que o HIV ataca? Vamos só para a gente ter uma ideia. Ele vai atacar as células que comandam o sistema imunológico. Então, quando a gente fala de sistema imunológico, a gente tem lá os glóbulos brancos, né, que você ditos glóbulos brancos, né, que todo mundo entende, e nós temos os linfócitos. No caso, o vírus do HIV ele ataca o linfócito, porque o linfócito é o receptor da mensagem que vai falar assim, olha, está acontecendo determinada situação no organismo. Eu preciso de determinado glóbulo branco para funcionar aqui. Olha, está entrando bactéria no meu organismo. Então, chama os macrófagos. É um tipo de glóbulo branco que a gente pode apresentar. Quando ele entra na central,
do sistema imunológico, o que ele começa a fazer? Ele começa a destruir os outros linfócitos, porque ele tem membrana parecida com os dos linfócitos, porque ele roubou essa membrana ao entrar na célula, tá? E aí, quando ele encosta em outra célula, a célula vai reconhecê-lo como parte integrante do organismo. E dessa forma ele vai destruindo pouco a pouco o nosso sistema imunológico. É por isso que a doença é chamada de AIDS, né? Que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então as pessoas que têm AIDS, né, que são portadoras do HIV e manifestaram a AIDS, elas não morrem normalmente pelo vírus, elas vão morrer por doenças oportunistas. Então ele pode morrer por uma pneumonia, por uma gripe, por coronavírus, que a gente está falando tanto agora, né? Então são doenças oportunistas que matam essas pessoas, tá ok? Aqui a gente pode comparar os dois tipos de vírus, beleza? Então a gente vai ter os vírus não envelopados e os vírus envelopados. Perceba o seguinte, que mesmo sendo envelopado ou não envelopado, todos os vírus apresentam uma constituição básica que foi dita no início da aula. Qual é a constituição básica? Eles apresentam capsídeo e material genético, certo? Então se você olhar aqui embaixo, que é um vírus aqui na letra B, que é um vírus envelopado, a gente vai observar que ele tem a membrana da sua célula hospedeira, que foi sua hospedeira, né, que ele destruiu, e ele tem aqui o seu capsídeo, que está aqui dentro da membrana, tá vendo? Ele está escondido aqui dentro, ele está disfarçado dentro dessa membrana. Olha como ele é travesso, né? Como ele é danado. E aqui dentro tem o seu material genético, né? Aqui nesse caso se mostrou o DNA, ok? Podemos chamar, nesse caso dos vírus envelopados, essa estrutura aqui de nucleocapsídeo, tá? Só porque ele apresenta parte da membrana da célula hospedeira, tá bom? Então nós temos diferentes formas virais, né? Formas morfológicas. Então, quando a gente fala de estruturas virais, a gente tem diferentes estruturas virais. Então, a gente tem vírus que apresentam apenas capsídeo e material genético, então, que não são envelopados. Nós temos vírus envelopados, nós vamos ter vírus que são em forma de hélice, vamos ter vírus que são helicoidais também, só que eles ficam envelopados. Já falamos um pouquinho do bacteriófago, que apresenta a cauda. Cada mutação que o vírus sofre, cada adaptação que o vírus sofre, ele sofre no seu hospedeiro, ok? E quando ele passa de um hospedeiro para outro, ele vai ter acesso a uma nova informação genética. Quando ele tem acesso a essa nova informação genética, ele pode inserir essa informação genética nele, tornando mais difícil o combate desse vírus, tá certo? Então, todos os mecanismos adotados pelos vírus, eles são mecanismos para que eles possam ter maior sucesso durante a sua reprodução, durante a produção de novas partículas virais. Então, a gente vai entender mais ou menos como que ocorre a reprodução viral. Então, ela é dita, né, ela é feita basicamente em 4 etapas. Então, o vírus ele se reproduz em 4 etapas. Primeira coisa que eu preciso é ter um processo de estacionamento. Eu preciso estacionar na membrana da célula, ok? O que nós chamamos de adsorção. Então, ele vai se fixar na parede, na membrana plasmática da célula. Ele vai ser reconhecido pela célula por conta de proteínas que estão presentes na sua constituição. Essas proteínas ele pegou ou ele produziu a partir do DNA de outras células semelhantes, tá? E aí ele passa a inocular, ok? Ele começa a injetar o seu material genético ali dentro. O capsídeo fica fora da célula. O que entra é o material genético. Se for uma célula eucarionte, que é uma célula que tem núcleo, tá? Ele vai direto para o núcleo, esse material genético vai direto para o núcleo e ele vai fazer com que o núcleo leia o DNA dele, certo? O núcleo deixa de ler o DNA nuclear e começa a ler
o DNA viral. Ele deixa de trabalhar para ele para trabalhar para o vírus. Então o vírus escravizou aquela célula. Escravizando aquela célula, ele vai produzir, vai replicar o seu material genético, ou seja, vai duplicar o seu material genético, tá? Vai produzir proteínas, produzir enzimas para que ele possa ser liberado. E essas proteínas, elas vão servir de montagem para novos vírus. Lembra no início que nós falamos que os vírus são formados por capsídeos, cápsulas proteicas? Então, preciso produzir proteína, né? Então, essas proteínas vão ser basicamente utilizadas nisso aí. E para que servem as enzimas que são produzidas? Enzimas são proteínas especializadas no processo metabólico. Geralmente está envolvido em processos de quebra de substâncias, de quebra de moléculas químicas. A membrana plasmática ela é formada por moléculas químicas, né? Então ela é formada ali por uma bicamada fosfolipídica. Então, ao entrar na célula, ele vai fazer o que eu falei para vocês, né? Então vai passar por aquele período de incubação, né, que a gente chama de eclipse, que acontece a duplicação do material genético, que acontece a produção de novas proteínas, a montagem de novos vírus. Beleza, cheguei à capacidade total da célula, o que eu faço? Eu vou fazer o processo de liberação das células, certo? Vou me libertar daquela célula e vou liberar, então, no organismo, né? Vamos usar o ser humano como exemplo, vou liberar no sangue do ser humano novos vírus. E quando ocorre essa cisão da célula, né? essa quebra da célula, acaba que alguns materiais que estavam dentro dela, que foram produzidos às vezes até pelo próprio vírus, certo? Eles acabam infectando o sangue, causando então os sintomas primordiais de cada doença viral. Nós vamos ver que existem outros seres que têm mecanismos parecidos, tá? Que são parasitas parecidos, que são os micro-organismos, como bactérias, como protozoários, mas por hora a gente vai só ficar aqui nessa composição e reprodução dos vírus. Então, olha só, acompanhe aqui comigo na imagem, né? Então o vírus chega até a célula, né? Então ele absorve na célula. Depois que ele foi reconhecido pela célula, o que ele faz? Ele vai inocular o seu material genético. Então vai ocorrer a entrada do material genético na célula. Depois disso, ok? Então ocorre todo o processo que eu expliquei para vocês, de replicação, de montagem de novos vírus, de produção de proteínas. Montei os novos vírus, ok, né? Cheguei à capacidade total da célula, é hora de abandonar o navio. Então ocorre a liberação. E com essa liberação eu vou romper a membrana plasmática da célula. Rompendo a membrana plasmática da célula, eu acabo então matando a célula. Nesse processo de lise, nesse processo de quebra da membrana plasmática, que foi feita pelas enzimas produzidas pela própria célula a comando do vírus. Tá ok? Então aqui a gente tem imagens, né? Então aqui é uma imagem ilustrativa, né, de um bacteriófago, de um fago. E essas duas imagens aqui, elas são imagens de microscopia eletrônica. Então, de como a gente consegue observar então esse vírus na microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica, ela geralmente vai sair preto e branco e o técnico vai colorir didaticamente ali a imagem do vírus ou da bactéria para que possa se entender melhor as estruturas que tem em cada região, tá certo? Eu vou falar um pouquinho disso aqui depois, tá? Que envolve mais bactérias do que vírus, mas eu quero falar a parte mais importante que eu acho da aula de hoje, que são os retrovírus ou vírus de RNA, tá? Os vírus de RNA, eles possuem no seu interior, além do material genético, então eles têm o capsídeo, no seu interior eles têm o material genético. Eles podem ser envelopados? Alguns podem. Alguns podem ter cauda? Podem, né? Mas vamos focar no básico. Então eles têm o capsídeo, formado de quê? De proteínas, né? Então a gente tem uma cápsula de proteínas.
dentro dessa cápsula de proteínas a gente tem o quê? Material genético, DNA ou RNA, tá certo? Então, quando eu observo esse material genético de RNA, tá? Ele vai vir acompanhado com uma enzima chamada de transcriptase reversa, a TCR, ok? Então a gente tem ali a transcriptase reversa. O que essa enzima vai fazer? Primeiro a gente precisa entender o dogma central da biologia molecular, que é a produção de aminoácidos para produzirmos proteínas. Então, como que uma célula, né, no seu corpo funciona para produzir as proteínas que você precisa? Então, ela vai ter basicamente o que nós chamamos de DNA, ok? O DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele vai ser o livro de receitas para os aminoácidos que serão produzidos na sua célula, tá? E onde que esse DNA fica? Geralmente no núcleo. Então, se é uma célula eucarionte, como eu já havia dito, o material vai ficar no núcleo, ok? Quando ele chega o momento de se replicar e o momento de produzir aminoácidos, o que ele faz? Ele pega, separa as fitas de DNA, porque o DNA é uma fita dupla, ok? Em alfa-hélice. Então vocês já devem ter visto a imagem de um DNA. E ele separa as fitas e dessas fitas ele sintetiza o que nós chamamos de RNA. Então, DNA produz RNA. Nós temos 3 tipos de RNA. Quais são os tipos? Nós temos o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Cada um com sua função, tá? Nós vamos focar no RNA mensageiro, que é o que carrega a mensagem, que carrega a parte codificante de aminoácidos, certo? Então o RNA mensageiro, ele vai passar pelos ribossomos, que são estruturas formadas por RNA ribossômico e proteína, certo? E eles vão ser lidos, esses RNAs mensageiros, e vão formar aminoácidos. Esses aminoácidos, quando formam um polímero, quando formam uma fita longa, eles formam então as proteínas. Tá ok? É assim que a célula funciona normalmente quando ela não está infectada. Ocorreu o processo de infecção da célula. O que vai acontecer? Foi um vírus de RNA, um retrovírus. Por que ele é chamado de retrovírus? Porque ele apresenta como material genético o RNA, certo? E a gente já sabe que RNA ele é produzido a partir de qual molécula? Do DNA. Se o RNA ele entra na célula puro, o que vai acontecer com esse RNA da célula, do vírus dentro da célula? Ele vai ser transformado em proteínas. E aí eu não vou ter vírus, porque não tem material genético, só vou ter proteínas, então a caminhada desse vírus não teve valor. Mas o que ele faz? Quando o RNA viral entra na célula, ele toma o lugar do RNA mensageiro da célula, certo? E esse RNA ele é acompanhado por uma enzima chamada de transcriptase reversa. O que ele vai fazer? Ele vai transformar o RNA viral, certo? Que tomou o lugar do RNA mensageiro da célula, e vai transformar esse RNA em DNA. Ele vai fazer um processo contrário. E aí agora eu vou ter um DNA viral, que irá produzir novas moléculas de RNA viral, que irão produzir novas moléculas de proteína. Olha que confusão que ele faz dentro da célula. Isso deixa a célula extremamente confusa e por isso que é difícil de combatê-lo, tá? Então, um exemplo de retrovírus, alguns exemplos são o HIV. Por que eu falo tanto do HIV? Né? Porque o HIV é uma doença que acomete grande parte da população, né? Estimativas mostram que existe uma crescente, novamente, contaminação de HIV, principalmente entre os jovens, né? De 14 a 24 anos, de acordo com o Ministério da Saúde e a OMS, e é um vírus que não tem cura. Então, muitas vezes eu já me deparei com alunos em sala de aula que achavam que a AIDS tinha cura. Não, não tem cura.
tem controle, né? Então tem como diminuir a taxa viral dentro do sangue daquele indivíduo, usando os remédios que são destinados para esse tratamento, tá? Então a gente vai ter esse probleminha aí com o HIV. Outro vírus que também é um retrovírus é o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, né? Então nós estamos chegando no período agora que vai começar a gripe, e a gripe ela sempre vem repaginada, ela sempre vem renovada com seu material genético. Por quê? Porque ela consegue fazer esse processo maluco dentro da célula, tá? Então ela consegue, conforme a imagem maluca que está aqui, fazer com que o RNA vire o que? DNA, para que produza moléculas de RNA mensageiro viral, certo? Para que produza a enzima transcriptase reversa e para que produza também o seu capsídeo, né? Terminou, vai sair da célula. É o HIV? Opa, saio envelopado. O que é o envelope? Desculpa. O que é o envelope? Um envelope nada mais é do que a membrana, pedaços da membrana plasmática da célula hospedeira, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre vírus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Estou começando essa vida de videoaulas, e de ativar lá o sininho para novas aulas que nós teremos. Nosso próximo conteúdo será a aula sobre doenças virais, que é a continuação desse conteúdo aqui. Então hoje nós vimos as características básicas e reprodução dos vírus, e na próxima aula a gente vai falar sobre as principais doenças virais que acometem o ser humano, né? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e tenham todos uma boa noite.